Bom dia, paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021, o dia que o Senhor já tornou realidade, já concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E nós sempre estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa vida, é a nossa cura, é a nossa saúde. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Bom dia, minha tia Alzira, fez aniversário ontem, falei feliz aniversário ontem, mas bom dia, minha tia Alzira, um novo tempo sobre a vida da senhora, sua casa, filhos, netos, noras. Deus abençoe a senhora, também a minha tia Rosália, meus tios, meus primos, filhos, netos, genros, noras, também os meus pais, também o seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho. O Senhor abençoe a todos, Bispo Antônio, familiares, também a Suzy, a Priscila. O Senhor abençoe a todos em nome de Jesus, todos os lares aos quais vocês estão representando diante do altar do Senhor. Também o Senhor abençoe, olha, Joel, Josué, seus ministérios, igrejas, familiares, Magda, Kátia, seu ministério, sua igreja, seus familiares, também a Raquel, o Senhor te abençoe, Rosa Araújo, o Senhor te abençoe também, presença, o poder de Deus se manifestando sobre cada vida, cada família, Valtir, Elô, Wesley, familiares, filhos, glória, presença do Senhor se derramando também, o Senhor esteja sobre a tua vida, Eva, Carlos, filhas, genros, netinho, Cida, filhos, nora, em nome de Jesus o Senhor também te abençoe, Amanda, Fábio, familiares, o Senhor esteja sobre a tua vida também. João, Roseli, Ângela, um beijo para todos vocês. Fábio, Márcia, Luiz Henrique, familiares, dona Efigênia, seu Augusto, netos, filhos, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando sobre cada um de nós, e nós estaremos sempre ao Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Todos os dias. Hoje não será diferente, eu leio um pequeno pedaço da palavra do Senhor, a gente conversa um pouco e depois a gente ora pelos nossos familiares e pelo nosso país, né? Estamos vivendo dias muito difíceis, de uma tragédia, desculpe falar assim, né? Eu vou até... eu não sei se eu estou menosprezando alguém, mas estou falando de coração, né? É uma tragédia já anunciada, né? Porque a gente já viu acontecendo lá na Europa, vindo para o Brasil, a caminho do Brasil. Passamos no ano passado pelo Carnaval, para depois os governos estaduais e municipais darem, vamos dizer assim, falarem a respeito da pandemia, isso já numa situação que a infecção já estava sobre o país, tanto é que nós temos documentos, narrativas do governo federal falando a respeito disso antes do Carnaval, mas os governos municipais e estaduais preferiram, né, deixa como está para ver como é que fica, né, como dizem por aí. Então isso aconteceu, uma tragédia. Aí depois veio a eleição. Vindo as eleições, aí, né, claro, eles falam com todo zelo, mas a gente sabe que não foi bem assim, né? Eu estive votando aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, eu moro na Moca, né, no bairro da Moca, aqui em São Paulo. Não é tanto bem zona leste, né, eu chamaria de sudeste, né, mas é tido como zona leste. E aí eu fui, e aí tudo bem, né? Depois aí veio, né, toda a situação, logo imediatamente depois dos dias, das semanas da eleição. E se você perceber, se você vai lá nos mapas, nas reportagens, você vai perceber, ninguém fala a respeito, porque era a época da eleição, né? Aí depois... Aí vem o nosso, eu creio que nós como população é a nossa responsabilidade
Vem o final do ano, vem o Natal, todo mundo falando um monte de coisa, mas houveram as infecções. Resultado, começo de janeiro, começo não, pelo menos a segunda quinzena de janeiro em diante, aí estourou o que estourou. E existe responsabilidade de todo mundo, né? Seja da parte governamental, do gestor público e também da população, que é o que nós estamos vivendo o resultado disso. Então nós temos que orar, colocar diante do Senhor, não é fácil. Você sabe que eu peguei Covid-19, eu estou ainda, eu acho que eu estou fazendo um mês, é exatamente hoje um mês que foi detectado, né? Eu já estava com sintomas, mas foi detectado no dia 18 de janeiro. Então faz hoje, exatamente hoje, um mês que eu peguei Covid-19. E é assim, é claro que eu, para discussão de muitos, mas eu já falei isso para você, é a minha fé, é a minha maneira de servir a Deus, é o meu contato, a minha relação com Deus. Eu acreditei nos anciãos, na multidão dos anciãos. A Bíblia fala, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Eu acreditei nos anciãos, médicos, né? Eu já falei o nome deles aqui, Luciquer, Dr. Von, doutora Raíssa lá da Bahia, doutora Nilce Yamaguchi, doutor eu acho que o nome dele é Zeballos. Se eu falar errado, desculpe, eu que estou com a minha memória não muito boa, mas eu acho que é doutor Zeballos. Eu ouvindo todos eles, eu montei aqui para minha casa o tratamento precoce. Montei por quê? Porque os médicos não concordam, mas eu fiz, né, copiando um tratamento precoce que também foi feito lá no comecinho da pandemia, no ano passado, numa cidade chamada aqui em São Paulo de Porto Feliz, né? E aí eu peguei aquele mapinha, aquele receituário, entre aspas, no coletivo, e peguei aquilo junto com aquilo que o hospital aqui, ai meu Deus, esqueci, Santa Margiore, que é o hospital do plano de saúde Prevent Senior, né? Aí eu peguei, juntei os dois, pessoalmente falando, não foi médico, e aí eu montei o tratamento precoce e nós passamos aqui em casa a tomarmos, né, os remédios e tudo, e tá tudo bem. Claro que eu estou ainda sentindo os resíduos do sintoma da Covid-19, ainda estou sentindo até hoje. É cansaço, é fadiga, assim, vontade de dormir a toda hora, uma coisa assim, mas é muito forte, né? Mas está muito menor agora. Então, se eu, com tudo isso que eu tenho, né, a fé que o Senhor me deu, que eu tenho colocado diante do altar do Senhor, eu estou vivendo isso junto com a minha família, quem dirá as pessoas lá fora, bombardeadas por narrativas, por isso e por aquilo, diante de um gestor público completamente inoperante aos meus olhos, sob a minha, vamos dizer, a minha avaliação pessoal como cidadão brasileiro. Então, um gestor público venal, incapaz, pequeno, que não merece a cidade que tem como gestão, que não merece o estado que tem como gestão, né? O povo brasileiro não merece o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro é o maior inimigo do povo brasileiro. Então nós temos que orar por isso. E passa pela nossa oração. Porque eu sempre digo isso, quem ora não precisa de mais nada. Parece um contrassenso, né, que eu estou falando, mas para mim é uma verdade. Quando eu oro, eu não tenho que fazer mais nada, porque a oração é que vai nortear todas as coisas, tanto na minha relação com Deus, como no meu depositar das minhas coisas, da minha vida no altar do Senhor, da minha cosmovisão de quem é Deus, né? Tem gente que eu oro e fala assim, Senhor, abençoa os médicos, o tratamento, os exames, os diagnósticos. Por quê? Porque é naquilo que a pessoa crê. Não adianta
eu orar diferente porque eu conheço a pessoa. Então eu prefiro estar em concordância com ela do que falar, não, porque se ela crer, é só orar que Deus vai curar. Mas ela não crê assim, então eu não vou ficar discutindo. Eu já falei para você, né? Essa não é a minha vibe, não é a minha tribo, não é a região de conduta, né? Não pertenço a esse fórum de discussão, né? Da apologética. Se é assim, se é assado, se Deus faz, se Deus não faz, eu não gosto disso, eu não me sinto nem capaz para isso, né? Então é assim que eu oro. Agora aquele que crê, que eu sei que crê, que o Senhor faz maravilhas, que o Senhor faz milagres, não tem problema, eu vou orar com ele, vou concordar com ele. Porque Deus é Deus, e cabe a mim como intercessor, como um homem de oração, me unir, concordar, né, andar em comunhão, não ficar discutindo se Deus faz, se Deus não faz. Isso não é para mim, né? Porque se Jesus fala que para todos aqueles que iam até ele, que interpelavam ele no caminho, no bate-papo, na ministração, no almoço, no jantar, no barco, na pesca, em tudo, ele falava, seja conforme a tua fé. Por que eu tenho que discutir? Eu falo, eu não vou discutir, né? Então seja conforme a tua fé. Eu falava para uma pessoa hoje de manhã, é a lei da reciprocidade, como diz aí no direito internacional, né? É a lei da reciprocidade. Eu só estou apenas concordando, não quero discutir. Então, nós, diante desse quadro, vivendo o Deus que nós vivemos, crendo no Deus que nós cremos, estamos passando por toda essa realidade, sem contar as enfermidades marginais, né? As enfermidades acessórias, depressão, angústia, aflição. Aumentou os atendimentos na área da psiquiatria nos hospitais em 80%, presta atenção, eu vou falar o número para você. Impressionante. Aumentou o movimento em 80% no tempo da pandemia. A terapia, a neuroterapia, aumentou acima dos 50% em todas as áreas da terapia, do psicológico, da psicanálise, né? Por quê? Porque as pessoas, não bastasse a pandemia, estão colocando em evidência outras enfermidades, talvez até que tivessem, ou talvez fossem frágeis, mas na pandemia isso está sendo destacado, sendo potencializado por tudo que nós estamos vivendo. É o desemprego, é a questão financeira, é tudo. Então, quando nós oramos pelo Brasil, nós estamos orando por tudo isso. E temos que ter a consciência, às vezes a palavra não dá tempo de falar tudo, mas temos que ter essa consciência. Então, vamos orar pelo Brasil, por favor, não se esqueça. Sem ficar, às vezes, até atacando de maneira pessoal, porque a gente já sabe que a nossa luta não é pessoal, não é o fulano de tal, não é a beltrana de tal, não obstante eles terem as suas responsabilidades, como eu sempre falo para você. Mas é uma guerra espiritual, é uma batalha, onde quem está prevalecendo numa batalha, num conflito como esse, é o diabo. Por que é o diabo? Porque ele trabalha em cima da convulsão social, ele trabalha em cima da falta de comunhão, de concordância, que é o que mais nós temos, a classe médica, a classe política, os poderes da república, executivo, legislativo e judiciário, estão em conflito constante. Se não estão em conflitos, aí vai para o outro lado, que também é um extremo ruim, que é o da, vamos chamar assim, é o da conivência, do corporativismo, que é o outro mal. Não é isso. Nem um lado nem o outro, mas o equilíbrio, a equidade. Então você tem nos poderes, você tem nas famílias, nos relacionamentos de casal, de pais, de filhos. Você tem toda uma situação que, desculpe, enfraquece
o mover de Deus. Não vai enfraquecer a Deus, enfraquece o mover, né? É diferente. Enfraquece o mover de Deus e fortalece exatamente o inimigo, o diabo, né? O que quer dizer diabo? Diabo significa adversário, ou alguém diria o grande adversário. E é o que Jesus pontua, e nós lemos isso ontem, né? Se a casa está vazia e adornada, vem aquele demônio e traz mais 7. Porque aquele demônio, ele só pode ser derrotado por um que valente, mais poderoso do que ele, que é Jesus Cristo. E nós precisamos trabalhar isso poderosamente. Amém? E a glória e a presença do Senhor se manifestando sobre cada um de nós e através de nós. Eu estou vendo que a Eva entrou no Facebook, mas não entrou no Instagram. Às vezes o Instagram fica meio oscilante com o sinal, tá? Então se você puder, quando você puder, se você quiser, entre no Facebook, que parece que o Facebook tem um sinal melhor. Desculpe, eu não sei se é o meu aparelho ou se é a internet, eu estou tentando de tudo. Eu mudo de lugar toda hora, eu busco alguma coisa que eu tenha condição, né? Mas de uma internet melhor, e eu estou tentando, tá? Mas eu vi que a Eva saiu do Instagram e foi para o Facebook. Então, o Instagram, vez por outra, tem o sinal mais oscilante. Então, nós temos que orar pelo nosso Brasil nessa comunhão. E por falar em comunhão, eu quero ler uma das passagens. Eu tenho as passagens da palavra do Senhor como assim uma coisa muito especial. Eu sempre vou falar para você, parece que eu sou redundante, né? Parece não, eu sou. Mas eu acho muito especial essa passagem, porque ela fala da bondade de Deus. E eu sempre falo que a bondade de Deus, a bondade da Trindade, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo incorpora a bondade da Trindade, a bondade eterna da Trindade, a bondade infinita, poderosa da Trindade. Jesus Cristo é a incorporação, ele reflete essa bondade, é exatamente o que diz esse texto. Por isso que eu acho ele maravilhoso. Todos os textos eu acho maravilhoso, mas esse muito especial. Mateus capítulo 12, versículo 46, diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Eu vou dizer para você que esse trecho da palavra de Deus, se eu tivesse essa capacidade, esse talento, esse dom, eu escreveria um livro. Porque só essa passagem ela fala muito para a gente. E ela fala de uma maneira muito poderosa e profunda. Bom, só para a gente lembrar, todo o capítulo 12 são estabelecidos 2 assuntos principais. Primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, como se afere, né, o movimento das pessoas e principalmente daqueles que conhecem da palavra, têm conhecimento da palavra. Os frutos, né? Porque o Senhor Jesus fala: faça uma árvore boa, porque o fruto será bom. Ele fala faça, da capacidade de confeccionar, de esculturar, de pintar, de desenhar uma árvore, né? Faça uma árvore de frutos bons, porque se o fruto for bom é porque a árvore é boa, dizendo respeito a nós. Ou, né, ele diz assim: se a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então pelo fruto se conhece a árvore. Depois ele chama de raça de víboras. Por que raça de víboras? Víbora é uma cobra adulta, né? Víbora é a cobra já no seu, vamos chamar assim,
na sua concepção maior, na sua manifestação maior, é víbora, raça de víboras. Ou seja, pessoas maduras, pessoas que discernem o bem do mal, pessoas que podem arbitrar sobre os seus absolutos, sobre a maneira de viver, e que decidem, né, de maneira deliberada, decidem fazer o mal. Em outras palavras, é o que Jesus está falando. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então o Senhor Jesus está nos ensinando que cabe a mim decidir como eu vou viver, como eu vou arbitrar, quais são os frutos que eu irei produzir. Cabe a mim, é de foro íntimo, é de uma atitude pessoal, voluntária, em viver algo ou viver o outro algo, outra coisa. Sou eu que decido. Eu sempre falo que é o terceiro, eu sempre chamo isso de terceira salvação, né? A primeira salvação é de graça, quando eu, interpelado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem me convence do pecado, da justiça e do juízo, me converto. A segunda salvação é quando eu tenho pelo menos a consciência, né? Vamos chamar assim, é quando eu, por exemplo, eu me batizo nas águas, né? Para nós que entendemos que o batismo tem que ser feito, realizado, simbolicamente falando, mas um batismo, quando a pessoa tem consciência. Então a gente sempre fala assim, olha, é melhor uma pessoa ser batizada, quando ela deseja ser batizada, a partir dos seus, sei lá, 9, 10 anos, 11 anos. Por quê? Porque é quando ela tem consciência, né? Então eu creio que é um lado muito especial da salvação. Mas o terceiro, e para mim, que eu chamo de conversão, de fato, é quando eu decido, né? Que é aquilo que Mordecai pergunta para Esther. Não foi para isso que você foi chamada, Esther? Não foi exatamente para esse ambiente obscuro, terrível, trágico, que você precisa tomar uma decisão ou pelo Senhor ou contra o Senhor? Então, eu acho que é esse, eu vou chamar de batismo, é esse batismo, é o batismo da consciência, quando eu me proponho a viver aquilo para o qual o Senhor desejou que eu vivesse, e do outro lado eu estou dizendo sim, a despeito das contingências, a despeito da adversidade. Então, quando eu falo de Jesus falando, e é uma das perguntas mais especiais que a Bíblia tem: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Eu lembro de Maria, a gente já conversou a respeito disso, né? Maria, uma adolescente de, sei lá, 12, 13 anos, pré-adolescente, penso eu, 14, o ciclo menstrual possivelmente comece, possivelmente não, eu tenho 3 filhas, né? Então, possivelmente comece entre, sei lá, 12, 13 anos. E Maria possivelmente tenha ficado grávida, se não no primeiro ciclo, possivelmente no segundo ciclo, ou seja, bem numa idade bem adolescente mesmo, bem adolescente, para não dizer pré-adolescente. E de repente ela decide que se cumpra em mim a tua vontade. E o Senhor a chama de agraciada. Então ela deixa tudo de lado, a sua dignidade, a sua honra, a dignidade da sua família, da sua história de vida, porque você percebe isso em João capítulo 8, 30 anos mais tarde, alguns chamam Jesus de bastardo, ou seja, está falando de Maria. 30 anos mais tarde, as pessoas não se esqueceram da história de Maria, e a gente que tem um contato mais próximo com religião, a gente sabe como a religião é
e como os religiosos são. Eu sou do tempo, né? Veja só a minha idade, a minha experiência com o Evangelho. Eu sou do tempo quando a igreja sustentava, entre aspas, né, pagava o sustento do pastor, e as oficiais da igreja passavam na casa pastoral e via se no lixo da segunda-feira tinha disco de papelão de pizza, para dizer que a esposa do pastor não tinha nem capacidade de fazer comida em casa. Eu sou desse tempo. Eu era adolescente, criança, mas eu lembro disso. Então, a gente sabe o que o religioso faz. A gente sabe o quanto cruel é um religioso. E ele nem sabe disso, ele nem está cauterizado, nem percebe isso. Às vezes não faz por mal, aprendeu assim. Então, quando Jesus fala quem é a minha mãe, e depois quando Jesus fala quem são meus irmãos, puxa vida, eu convivi com a minha mãe e com meus irmãos tantos anos, e agora eles estão querendo me interditar, porque se você ler nas passagens de Lucas, de Marcos e de Mateus, os familiares de Jesus, os irmãos e a mãe de Jesus, queriam interditar, porque eles falavam, ele não está na sua perfeita sanidade, ele não deve estar se alimentando direito, ele não deve estar comendo direito, as pessoas estão seguindo ele, tanto é que eles ficam do lado de fora. Eles chamam Jesus. Aqui no grego significa que eles estão convocando Jesus. Eles estão ordenando a Jesus que saia para fora, porque eles queriam, na verdade, no nosso vocabulário de hoje, interditar Jesus. Fazer uma interdição. Por quê? Porque eles próprios não acreditavam e não criam na messianidade de Jesus, em quem Jesus era de fato e qual era a função de Jesus em obediência ao Pai. Veja que ali está a mãe de Jesus, que passou pelo que passou, mas nós também somos família e sabemos que às vezes, né, você fala alguma coisa com o pai, com a mãe, ou com o marido sem a esposa, com a esposa sem o marido, e está tudo resolvido. Mas chega 2, 3 dias depois, eu estava pensando, não, você não estava pensando, é que você sofreu interferência do teu cônjuge, ou dos teus filhos, né? Então exatamente o que aconteceu, Maria estava envolvida pelos irmãos de Jesus, e estava completamente associada a eles contra, e aí eu posso dizer, e agora você vai me entender, contra a obra do Espírito Santo através de Jesus. Eles também estavam. Então, aqueles que conviveram com Jesus a par e passo, pessoas que conheciam Jesus não era de hoje, não era desse momento, era de comer, de tomar banho, de fazer na atividade profissional, que possivelmente era a atividade do pai, vamos dizer, humano de Jesus, que era José. Eles sabiam, eles conheciam a Jesus. E aí Jesus está perguntando, quem é a minha mãe? Ou seja, em outras palavras, quem quer germinar, gestacionar, ficar grávido de Jesus? Da presença do Altíssimo, da plenitude da glória daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé, daquele que diz, rios de águas vivas fluirão do teu interior, daquele que diz, quem beber daquilo que eu tenho, das minhas águas, quem comer do meu pão, o pão que desce do céu, jamais terá fome, jamais terá sede, porque se você me pedisse, eu teria as águas vivas, aquilo que ele responde à mulher samaritana. Então estava ali simplesmente o prometido das nações. Quem são os meus irmãos?
Quem quer carregar, em outras palavras, carregar a minha cruz e andar comigo, o que é carregar a cruz? Quando ele diz, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz. Por que tomar a cruz? É exatamente esse conflito. Tomar a cruz não é ir agora lá para o monte e ser crucificado, não, isso ele já fez. Tomar a cruz é o conflito dele, do ser humano consigo mesmo, né? O meu maior inimigo não é o que está lá fora, sou eu sou o meu maior inimigo. Tomar a própria cruz e seguir a Jesus. E os discípulos se comprometeram. Tanto é que na cruz, o Senhor Jesus não fala para os seus irmãos. Aliás, seus irmãos não estão ali. É até uma situação discutível teologicamente, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora porque não vai dar tempo. Mas ele atribui a João, o apóstolo João, o cuidado da sua mãe, porque seus irmãos não estavam nem na sua crucificação. E claro que a sua mãe estava, mas seus irmãos não. Se estivessem, não precisaria Jesus falar, eis a tua mãe, e falar para Maria, eis o teu filho. Ou seja, você já está viúva, vai ficar sem o arrimo de família, que sou eu, Jesus, o filho mais velho, então alguém tem que cuidar de você. Então ele atribui ao apóstolo João essa tarefa, significando que os irmãos de Jesus só se converteram de fato depois da morte de Jesus, que aí você vê isso lá no Evangelho, na epístola de Tiago, né? Tiago aí é o irmão, vamos chamar assim, o irmão de carne de Jesus Cristo, né? E você tem uma palavra maravilhosa em Tiago, de alguém que viveu a experiência, de alguém que conviveu com Jesus Cristo. Não é de ouvir falar, não é de pregar, é de conviver. Então você percebe que Jesus está fazendo essas perguntas até hoje. É por isso que eu acho uma passagem maravilhosa, porque ele se faz pequeno, né? Alguém diria, o Deus que se faz pequeno, o Deus que se faz fraco. Ou seja, quem é minha mãe? Quem quer me gestacionar? Quem quer me germinar hoje? Quem quer que eu faça parte da vida? É Jesus se colocando como o servo dos servos. Ele está se dispondo, ele está se propondo. Se eu quiser, se eu desejar. Quem são os meus irmãos? Quem deseja andar comigo? Quem deseja a minha presença, a minha comunhão, para andarmos juntos nessa tua realidade de vida? Não é uma passagem maravilhosa? Não tem que falar, porque ela própria fala. E essa pergunta ecoa pela eternidade, por todas as gerações. Como se Jesus estivesse falando assim, eu tô... Esse é meu Deus. Como é? Ele se faz fraco por mim. Ele diz assim, em outras palavras, eu tô órfão e tô sozinho. Quem quer ser minha mãe? Quem quer ser os meus irmãos? É como se ele tivesse assim, numa casa, né, num orfanato, já numa idade que ninguém mais quer adotar. Meu Deus, é tão profundo isso. Não tem como você não ler uma passagem dessa e não chorar diante do Senhor e saber que Deus é esse que você serve, que Jesus é esse que você tem no coração, que se faz pequeno. E como eu vejo assim, como se ele estivesse na frente de um orfanato, com uma placa assim, né, no peito dele. Quem quer ser minha mãe? Quem quer ser meus irmãos? Ele se faz solitário. Por mim e por você. Ele desce ao meu nível de concupiscência, de pecado, de transgressão, de iniquidade, de pequenez. Ele desce ao meu nível e pergunta, quem quer ser meu irmão?
Quem quer ser a minha mãe? O que falar dessas coisas? O que dizer sobre um Deus tão maravilhoso e eterno, que se esvaziou? A Bíblia fala, esvaziou-se de si. Não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se fez pequeno. Agora eu que estou falando, ele se fez o menor dos homens. E até hoje, ele está na minha imagem, né? Como eu vejo. Ele está na frente de um orfanato, perguntando: quem quer ser a minha mãe? Alguém pode ser a minha mãe? Quem quer ser o meu irmão? Alguém pode ser o meu irmão? Eu estou solitário, eu estou pequeno, eu estou fraco. Claro que Jesus não é nada disso, mas ele se faz por mim e por você. Então, quando eu leio esse texto, não tenho como eu não me derramar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero germinar, gestacionar, engravidar do Senhor todos os dias. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou pronto. Eu quero andar contigo. Eu quero tomar a minha cruz e andar após o Senhor na frente e eu atrás. Aí ele vai falar: não, não quero atrás de você, eu quero você do meu lado, porque esse é o meu Senhor. E nós andarmos juntos pela vida, pela realidade da vida, atravessando todas as coisas e alcançando a vitória, porque tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Esse é o meu Jesus, que desce num ambiente de caos como esse e pergunta: quem quer ser a minha mãe? Quem quer ser o meu irmão? É maravilhoso. Só orando mesmo e se derramando diante do Senhor, porque o que falar dessa palavra, né? Aí você concorda comigo, fala assim: puxa, que palavra. Não, porque está escrito aqui, eu não tô inventando nada, está escrito. Está estampado, não vem de mim. É a palavra de Deus, passarão céu e terra, mas a minha palavra não passará. É Jesus quem está perguntando, e ele faz essa mesma pergunta, eu não li, mas ele faz essa mesma pergunta em Marcos e também em Lucas. Exatamente a mesma pergunta, né? Porque depois ele responde, e no livro de Lucas ele está respondendo, né? É exatamente o que está escrito aqui em Mateus. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, fazer a vontade do Senhor é o que basta. O resto é resto, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor essa palavra maravilhosa, nossa família, nossos queridos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, cada dia uma palavra, cada dia um mover maravilhoso do Teu amor, uma constatação do Teu amor, da Tua grandeza. Ao mesmo tempo, o Senhor não quis ser grande para comigo, mas o Senhor se fez menor, o Senhor esteve menor, o Senhor está menor, para que eu tenha todo o acesso. E eu me derramo diante do Teu altar. Nós nos derramamos diante do Teu altar, diante da Tua presença, da Tua glória. Derrama-te sobre a vida de cada um de nós, nossos idosos, nossos avós, nossos tios, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos. Derrama-te, ó Deus, sobre a convivência, os relacionamentos, as famílias aqui representadas, os lares representados. Tua glória, tua graça, tua presença se movendo, curando, visitando, libertando. E nós colocando diante do Senhor toda a nossa vida, toda a nossa história. Senhor, nós nos rendemos, nós nos humilhamos, nós nos apresentamos diante do Senhor, para que o Senhor possa nos encher dessa vida, dessa transbordante vida.
que o Senhor tem por derramar sobre nós, a nossa casa, a nossa família. Senhor, nós nos declaramos como mãe e como irmãos e como irmãs. Senhor, nós nos derramamos diante do teu altar. Nós dizemos sim a essa pergunta. Nós nos colocamos, nos postamos diante da tua presença e o convidamos a fazer parte integrante da nossa vida, para que nós também façamos parte integrante da tua vida eterna, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, derrama-te sobre o nosso Brasil, derrama-te sobre tudo isso que eu falei aqui, essa tragédia anunciada, ao mesmo tempo, essa incapacidade, essa incompetência de uma politicagem, principalmente dos nossos gestores municipais e estaduais, que estão levando as cidades, os estados, a população brasileira, a comunidade ali dos seus locais, completamente desassistidos, impotentes e completamente solitários. Por isso, Senhor, nós, no nome do nosso povo brasileiro, nós nos rendemos, te pedimos perdão pelo pecado, iniquidade, transgressão, pelo sangue do inocente que está derramado sobre a nossa terra. E nós falamos, Senhor, vem ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Liberta-nos, cura-nos, perdoa-nos, tem compaixão de nós. E nós daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Seja o nosso Senhor, seja o nosso Salvador, seja o nosso resgatador, como nação brasileira. Sara a nossa terra, em nome de Jesus. E nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, visita-nos no nosso físico, no nosso organismo, artérias, coração, circulação sanguínea, veias, tendões, nervos, músculos, olhos, ouvidos, recebam a vida. Eu estou orando aqui, por nós todos. As taxas estejam, ó Deus, equilibradas no nosso organismo, tudo aquilo que seja necessário, em nome de Jesus. As plaquetas estejam, ó Deus, sendo impulsionadas, alimentadas, visitadas pelo poder da ressurreição do Senhor. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós estamos como aquele pai daquele filho que falou, Senhor, acrescenta-me na minha fé. Eu creio, mas eu preciso, Senhor, ser fortalecido na minha fé. Senhor, acrescenta-nos na nossa fé, fortalece-nos na nossa relação contigo, para que não hajam limites, porque o Senhor é um ser ilimitado. Derrama-te sobre nós, e nós te louvaremos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Por quê? Porque ninguém pode separar do amor de Deus. Ele é único, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é singular. Não tem morte, não tem vida, não tem passado, presente, futuro, não tem anjos, demônios, nada que possa te separar desse amor maravilhoso. Que amor é esse, Desse amor maravilhoso em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Até amanhã, estarei de volta aqui às 10 horas da manhã, conto com a tua presença. Valeu, um beijo, fique na paz, pense em tudo que a gente conversou. Beijo, uma quinta-feira maravilhosa, e que o Senhor se manifeste sobre a tua vida, através da tua vida. Tudo que você fizer, você prospere. Tchau, tchau. Beijo.